pessoas veem com certa antipatia o termo intelectual, como alguém que faz questionamentos sobre coisas que são evidentes ou supostamente evidentes, pessoas que complicam as coisas. Olá, pessoal, eu sou Manuel da Costa Pinto. Aqui neste canal eu falo de como a literatura dos clássicos, antigos ou contemporâneos, diz respeito à nossa realidade contemporânea, sem que a gente muitas vezes se dê conta, sem que muitas vezes a gente perceba o quanto uma literatura escrita há 1, 2, 3 séculos atrás diz respeito a questões que nos preocupam cotidianamente. Hoje eu vou dar continuidade a um vídeo anterior em que eu falei do caso Dreyfus. O caso Dreyfus foi um episódio de acusação fraudulenta de um oficial francês judeu que se deu no final do século XIX, começo do século XX, que dividiu a opinião pública francesa e determinou a separação muito clara entre progressistas e conservadores, reacionários e republicanos, católicos, conservadores e defensores de uma república laica, sem vínculos com a religião. Então, foi um caso de acusação fraudulenta que utilizou o antissemitismo francês para punir um oficial judeu francês, supostamente por espionagem, mas que, na verdade, escondia uma série de segundas intenções. E eu também falei naquele vídeo como o caso Dreyfus, que dividiu a opinião pública francesa, entrou na literatura e teve protagonistas da literatura. A Busca do Tempo Perdido do Proust, por exemplo, tem como pano de fundo o caso Dreyfus. E um dos protagonistas das discussões sobre a inocência ou a culpa do Dreyfus nesse episódio, um dos protagonistas foi ninguém menos do que Émile Zola, o grande escritor do Germinal, Naná e outros clássicos do romance naturalista francês. Então, o caso do Dreyfus marcou a sociedade francesa, marcou a literatura francesa, e teve participação dos escritores franceses nas polêmicas decorrentes deste episódio. Agora, o caso do Dreyfus também teve um subproduto, um efeito, criou a figura do intelectual, o intelectual público, ou seja, o escritor, o filósofo, o pensador que intervém na cena pública, se posiciona politicamente, mobiliza as pessoas, grupos, assina abaixo os assinados, enfim, tem uma participação cívica, um engajamento político. Quando a gente pensa, por exemplo, no Sartre, na Simone de Beauvoir, no Camus, são escritores engajados e intelectuais participativos que se pronunciam sobre as questões políticas e ideológicas do seu tempo. Isso surgiu, se sistematizou com o caso do Dreyfus, com a figura do Zola, que escreveu um manifesto chamado J'accuse, eu acuso, em defesa do capitão Dreyfus e em acusação da fraude processual que estava sendo movida por ele. E graças ao Zola, portanto, surge essa figura do intelectual, do escritor que se manifesta publicamente. Havia antes do Zola, principalmente na França, intelectuais com participação na vida pública. A gente pode pensar no Pascal, autor das Provinciais, que é um livro de crítica aos jesuítas no século XVII. A gente pode pensar no Voltaire, o grande filósofo iluminista, que era antimonarquista, anticlerical, no século XVIII, mas é só a partir do caso Dreyfus e do Zola que surge essa figura que a gente conhece como do intelectual. Curiosamente, o intelectual é um termo criado pelos antidreyfusistas, ou seja, era um termo feito por aqueles que defendiam a fraude, o antissemitismo, o conservadorismo contra o Dreyfus, era uma acusação que eles faziam aos escritores e filósofos, jornalistas que defendiam Dreyfus, e os antidreyfusistas acusavam, entre aspas, de serem intelectuais que o faziam, ou seja, o intelectual nasce com uma conotação pejorativa, mas como o caso Dreyfus se revela de fato uma fraude, o Dreyfus é reabilitado, os intelectuais deixaram de ter conotação pejorativa e acabaram aparecendo como defensores da verdade, da transparência e dos valores progressistas, a começar pelo Zola e depois com grandes intelectuais que virão em seguida, André Gide, Sartre, Camus, Merleau-Ponty, etc.
Hoje em dia, a gente sabe que intelectual anda meio em baixa. As pessoas veem com certa antipatia o termo intelectual, como alguém que faz questionamentos sobre coisas que são evidentes ou supostamente evidentes, pessoas que complicam as coisas. Talvez seja fruto aí de um mundo pós queda do Muro de Berlim, fim da União Soviética, em que o mundo se tornou mais homogêneo, um mundo mais do pensamento único, em todo mundo tem um consenso sobre como a sociedade deve funcionar e não tem uma alternativa social. Havia características imensamente piores no sistema comunista da esfera soviética do que no capitalismo. Não se trata disso. Mas a existência de um mundo bipolar, o capitalismo ocidental e o mundo socialista comunista do leste europeu, sobretudo Rússia, China, colocava em questão esse pensamento único, mostrava que haveria alternativas ao mundo, e aí os intelectuais entravam para discutir, pesar na balança quais valores deveriam ser preservados de um sistema de outro, de uma esfera ou de outra, do mundo capitalista ocidental, do mundo socialista oriental. Havia dissonância, havia discussão, e o intelectual é aquele que investiga as coisas, que critica, é aquele que divide as coisas, separa, pesa. E o intelectual é, sobretudo, aquele que olha para si mesmo de fora, olha as próprias contradições, as suas contradições, as contradições da sua classe, do seu país. Hoje em dia, os intelectuais são desqualificados porque eles problematizam o que supostamente não precisaria ser problematizado, o que é uma ilusão, porque a gente sabe que não existe uma verdade transparente e homogênea, tudo deve ser criticado. E os intelectuais também são muito criticados porque, às vezes, eles criticam o grupo social ao qual eles pertencem. Então, se uma pessoa é homem, branco, heterossexual, de classe média ou classe alta, e fala mal da burguesia, do capitalismo, do sistema político brasileiro, do racismo estrutural brasileiro, ele é visto como um traidor de sua própria classe. Quando, evidentemente, a figura do intelectual é uma figura que se descola da sua identidade social, justamente para olhá-la de fora, olhá-la criticamente. Esse sentido de crítica e autocrítica do intelectual é que faz dele uma figura importante, mas que hoje em dia anda meio na berlinda por causa de radicalismos que querem imperar, se baseando numa visão, numa versão muito simplista da realidade, um simplismo que não condiz com a condição daquele que pensa, reflete, critica, elabora um pensamento sobre a realidade, respeitando a sua complexidade. Essa postura antirracionalista, anti-intelectual, é bastante perigosa, porque ela conduz a formas totalitárias de lidar com a inteligência, com a cultura, e às vezes colocam a cultura, os escritores, os filósofos, numa espécie de redoma de vidro, museificam. É como se colocassem a produção literária, a produção filosófica, num museu, numa redoma de vidro para ser contemplada como um passatempo, um entretenimento culto, quando, na verdade, a literatura, a filosofia, o pensamento humanista estão muito relacionados com a realidade, não podem ser vistos apenas como uma atividade paralela ao cerne daquilo que acontece na sociedade. Então, na próxima vez que você ouvir alguém falar, vai para Cuba, vai para Venezuela, para alguém que recebe esses xingamentos apenas por ter feito uma reflexão que diverge da maioria, do consenso, pensa bem nisso, que a desqualificação dos intelectuais começou com os conservadores e reacionários lá do caso Dreyfus, que eu expliquei aqui e no vídeo anterior, e que esses conservadores e reacionários do caso Dreyfus foram os primeiros disseminadores de fake news. Então, tome muito cuidado ao desqualificar os intelectuais, porque você pode estar se colocando ao lado de gente muito pouco respeitável e que tem, infelizmente, se dominado a nossa cena pública, essa cena pública que praticamente exclui o papel do intelectual, do artista e do filósofo que se manifesta
nos assuntos que dizem respeito a todos nós. Espero que vocês tenham gostado deste vídeo, que dá continuidade ao vídeo que começou com o caso Dreyfus. Eu espero você nos próximos vídeos. Até lá.